Correção da semana 3 do PET 1 de Geografia. Tema: o uso da água. Caro estudante, você irá estudar essa semana sobre a importância da água para a manutenção da vida e do planeta, bem como para a sobrevivência humana, além de identificar formas de usar de maneira consciente esse importante recurso natural. Recapitulando, na semana 1 você descobriu que temos uma agenda com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que buscam o equilíbrio do planeta Terra e, com isso, o bem-estar das pessoas. Agora vamos refletir sobre o 6º objetivo, água potável e saneamento. Você sabia que a água é muito importante para a sobrevivência de todos os seres vivos? E sabia que o nosso planeta é quase todinho coberto de água? Isso mesmo, 70% do planeta é água, mas nem toda essa água é própria para o consumo. Somente 2,5% de toda a água é doce e a maioria delas se encontra em regiões de difícil acesso, como as geleiras. Este objetivo também tem metas sobre o saneamento básico e proteção dos rios e nascentes. Isto é, diz que é importante ter esgoto tratado, acabar com a poluição dos rios, dos lagos e de lagoas, que são justamente de onde se tira a água que vai para as torneiras das nossas casas. O desperdício de água causa um grande dano ambiental. Ele contribui para a escassez desse importante componente essencial para a nossa existência. Além disso, o desperdício faz com que a conta de água seja aumentada, portanto, prevenir ainda é o melhor a se fazer. Vamos resolver as atividades? Questão 1. Leia o texto. O uso da água. A grande questão da água atualmente é a sua disponibilidade em forma potável própria para utilização e consumo. Afinal, de toda a água existente no planeta, 97% está nos oceanos em forma de água salgada, imprópria para o consumo. 2% encontram-se nas geleiras do Ártico e da Antártida, e 1% encontra-se em água doce, disposta nos rios, lagos, represas, lençóis freáticos, umidade do ar, entre outros. Em razão dessas limitações e da possibilidade de redução da disponibilidade de água em algumas áreas do planeta, por causa do seu uso indevido, muitas são as preocupações existentes em preservar esse recurso. Dessa forma, fala-se muito em reduzir o uso dela no dia a dia, de modo a evitar o desperdício. Mas quais são as atividades que mais consomem água? Será que apenas reduzir o consumo doméstico desse recurso natural é o suficiente? Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a atividade que mais consome água é a agropecuária. Sozinho, esse setor é responsável por 70% da água utilizada pelo ser humano, seguido pela indústria com 22% e, por último, o uso doméstico com 8%, como nós podemos ver nesse gráfico aí. De acordo com o texto, como está distribuída a água no planeta? De acordo com o texto, 97% da água está nos oceanos em forma de água salgada, 2% nas geleiras do Ártico e da Antártida e 1% está distribuído nos rios, lagos, represas, lençóis freáticos, umidade do ar e outros, que é a água doce, que é a água que nós podemos utilizar. Onde se encontra a menor porcentagem de água? Se encontra justamente nos rios, lagos, represas, lençóis freáticos, umidade do ar e outros, que é a parte de água doce, né, que é a que nós utilizamos. É a menor parte. De acordo com o gráfico apresentado no texto, o maior consumo de água se dá aonde? Na agropecuária, né? De acordo com o gráfico lá representado por 70% da utilização da água. Questão 5.
Considerando as características da água e seus usos, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. A primeira questão. A quantidade de água disponível para consumo é de 1,5%. Essa afirmativa é falsa, né? Nós sabemos que é de 1%. A água doce encontra-se nas geleiras. Também é falsa, né? Nas geleiras encontra a água em forma de gelo. Não é água doce nem potável que a gente utiliza, não. Devido ao uso indevido da água, muitas são as preocupações existentes em preservar esse recurso. Essa afirmativa é verdadeira, né? Existe uma preocupação muito grande quanto ao tipo de utilização que se faz desse recurso que é tão importante para nós. A forma de evitar o desperdício da água é reduzir o seu consumo. É verdadeira. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a atividade que mais consome água é a indústria. Essa afirmativa é falsa. Pelo gráfico que nós podemos observar, nós vimos lá que 70% é utilizado pela agropecuária e não a indústria. De acordo com o gráfico, o uso doméstico está em terceiro lugar em uso da água. Essa afirmativa aí é correta, né? Nós vimos lá que ela ocupa o espaço aí de 8% da utilização. Questão 6. Observe o gráfico e responda as questões. Vamos observar esse gráfico aí. Consumo de água na residência do Pedro. No mês de julho, um pouquinho mais que 40. Agosto, um pouquinho mais que 20, entre 20 e 30, né? Setembro, mais que 30, um pouquinho. Outubro, foi quase 50. Novembro, 30. E dezembro, 40. O consumo da casa de água da casa de Pedro foi maior em qual mês? Foi no mês de outubro. Em que mês houve menor consumo de água? Qual o mês aí no gráfico representado que foi o que ele consumiu menos? Nós podemos ver aí que foi no mês de agosto. Letra C. A diferença entre o consumo de água do mês de dezembro e novembro foi de quanto? Dezembro e novembro. Em dezembro foi 40 e em novembro foi 30. Então 40 menos 30 vai dar uma diferença aí de 10 metros cúbicos. Percebe-se que essa análise do consumo na casa de Pedro se deu no primeiro bimestre, segundo bimestre, primeiro semestre ou segundo semestre. Como nós podemos ver aí, a análise foi feita em 6 meses e foi feito do mês de julho ao mês de dezembro. Então nós podemos colocar aí que foi feita no segundo semestre, né? Primeiro semestre é de janeiro a junho, mas na tabela que ele fez de julho a dezembro. Então, representa aí essa análise o segundo semestre. Espero ter ajudado vocês. Um beijinho no coração e se cuidem.